Bom, o tema do nosso Além da Notícia de hoje é muito, mas muito importante. Transtornos psicológicos, como a fé pode ajudar. Estamos falando aqui de síndrome do pânico, ansiedade, estresse, entre a depressão, todas essas coisas. E eu tenho aqui um especialista que é um estudioso, um sacerdote, gente, que se especializou neste assunto. Ele é tenente-coronel, capelão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Padre Fernando Rebouças. Eu volto já aqui agora pedindo ao senhor que nos fale quais são esses transtornos mais comuns na nossa sociedade atual. O senhor constata no seu trabalho pastoral, no seu contato com os profissionais em geral? Hoje em dia é muito comum a gente ver a depressão, né, os transtornos de ansiedade, né, que são, por exemplo, a síndrome do pânico. A gente vai ver os vários tipos de ansiedade, até a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e temos também os TOCs, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Né? E aí, como o programa é de 1 hora, então eu acho que depressão merece até mais de um programa, até, porque depressão é multifatorial, é bem complexo. Só que eu acho que síndrome do pânico e os transtornos de ansiedade no geral, né, são mais fáceis, vamos dizer assim, de se tratar pelo lado espiritual, né, porque eles têm o mesmo pano de fundo, que é o medo, né? Então, a pessoa que tem síndrome do pânico, no fundo, ela tem medo de morrer, né? E que medos a gente pode ter na vida? Eu posso ter medo, por exemplo, de perder o meu grande amor, né? Eu posso ter medo de ser humilhado. Então, a primeira coisa que a pessoa que tem esse tipo de transtorno tem que identificar é o seu medo. Eu estou falando já das pessoas com ansiedades. Então, quais são os meus medos? Eu tenho que dar nome aos bois, porque aí, por exemplo, eu posso ter o pecado da idolatria, né? Uma das fontes de sofrimento do homem, qual é? São os apegos, né? Então, se eu me desapego, se eu entendo que nessa vida um grande amor, a minha carreira são meios para chegar a um fim maior, então aí o meu coração descansa, né? O que Santo Inácio de Loyola ensina nos exercícios espirituais, ele abre os exercícios dizendo aquilo que ele coloca como princípio e fundamento da vida do homem, né? O homem nasce para louvar, reverenciar e servir a Deus e através disso salvar a sua alma. De onde decorre que ele deve se aproximar das criaturas, tanto quanto elas o aproximarem de Deus, e delas se afastar, tanto quanto elas o afastarem de Deus. Então aí a gente vai ter nas coisas criadas, né, na minha carreira, numa pessoa, no que for, um meio para um fim maior. E a gente nunca se desespera com as perdas da vida, porque amanhã eu posso perder o meu grande amor, eu posso perder o meu emprego, eu posso perder o poder, né? Eu vou estar tranquilo. Por quê? Porque eu não perco o céu. Eu me vejo a caminho do céu, que é um lugar muito melhor do que esse. Se esse mundo já tem todas essas delícias desse grande amor, dessa realização que eu sinto na minha carreira, né? Se Deus faz cair a chuva e brilhar o sol sobre os justos e os injustos, como diz a Bíblia, o que não estará reservado para os eleitos de Deus? Coisa muito superior, né? Que é o que eu vou falar no último bloco, para tirar o medo de morrer, né? As raízes desse medo não seria a ausência de uma vida espiritual ou uma doença espiritual, ou a presença de uma doença espiritual na vida das pessoas? Olha, vamos lá. Primeiro, vamos dar nome aos bois, né? Porque uma coisa é a reação biológica de alerta, que é o medo normal, o medo enquanto instinto, né? Que está na nossa natureza. Então, imagina... E que é natural e que ele vem e vai e não que afeta é uma coisa a saúde. boa, E que né? não afeta a saúde. Não, de maneira nenhuma. O medo, quando ele está no seu lugar, ele vai proteger a minha vida. Vai dar equilíbrio à Por quê? vida. Vamos lá, imagina, pula um leão aqui, né? Então, primeira coisa, a gente não vai raciocinar se deve ou não correr ou atacar o leão, né? É instintivo. O próprio medo vai detonar uma bioquímica, né? Porque é acionada a hipófise, aí depois as suprarrenais vão produzir o quê? Adrenalina, cortisol. Por quê? Porque eu vou precisar ou de pernas para correr desse leão ou de força para enfrentá-lo. Então aí a gente vai ter um disparo do coração, porque o sangue tem que circular para entregar às células aquilo que é o seu combustível, que é o oxigênio, por isso que a respiração fica ofegante também, e a glicose, entendeu? Então, olha como Deus é perfeito, como a natureza é perfeita. Então aí
eu decido rápido. Se o leão é pequeno, de repente eu consigo Enfrento. domá-lo. Se não, eu vou correr, eu vou subir aqui pelas paredes, eu vou me virar. Então eu preciso dessa química. Então aí ela é benéfica. Agora existem os medos que são criados por nós, né? São chamados medos fóbicos, né? Porque uma coisa é você, uma vez estava aqui, caiu esse lustre na sua cabeça, você foi para o hospital, passou um mau bocado, tudo e tal. Beleza. Agora você é um cara precavido, você evita ficar debaixo de lustres. Agora você nunca entrar em salas que tenham lustres, aí já é piração, entendeu? Então aí quando a pessoa vive nesse estado de medo constante, o organismo está envenenado quimicamente. Envenenado, entre aspas, porque essa química ela é boa quando ela está no seu lugar. Agora, quando é uma coisa constante, vai ter consequências, inclusive físicas, né? Então aí a gente precisa se libertar desses medos. Eu tenho uma pequena receita aqui que eu dou, né? Por exemplo, as pessoas que têm medo de perder o emprego, né, que têm, sei lá, medo de passar fome, do que for. Primeira coisa, Santo Inácio de Loyola, acho genial, né? Ele diz, trabalha como se nada pudesses esperar e espera como se nada pudesses fazer. Essa é a combinação santa que deve acontecer constantemente na vida da gente. Máximo empenho e máxima fé. Porque muita gente não tem resultados na vida porque é acomodada, entendeu? Então, como é que eu posso falar de medo de desemprego se eu não faço nada para ter um coeficiente de empregabilidade bom, se eu não melhoro o meu currículo? Essa pessoa tem mais é que ter medo, porque o currículo dela é pobre. Então, como é que eu soluciono o problema? Suando a camisa, indo atrás de botar uma informática, sei lá, um inglês no meu currículo, fazer um mestrado, um doutorado. Aí sim, se eu estou fazendo tudo, Deus é providente, Ele não dorme. Deus vai fazer a parte dele. Agora, muitas vezes a gente passa o perrengue por quê? Eu tenho que aprender a me mexer. Não diz o ditado popular que a dor ensina a gemer, né? Então é aí na dificuldade que eu começo a sair da zona de conforto, né? Então esse para mim é um santo genial, né? São José Maria Escrivá, Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, né? E, enfim, vemos muitas vezes que as pessoas ansiosas carecem de confiança em Deus. Então, a gente precisa trabalhar a questão da confiança em Deus, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a natureza e vê um Deus que nos manda flores na primavera, né? Muitas pessoas não param para pensar que a gente é incapaz, quer dizer, os animais são incapazes de apreciar a beleza de uma música. O seu cachorrinho em casa, ao ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven, não vai chegar com a patinha assim em você, né, para você colocar de novo porque ele achou lindo. Não, só nós humanos percebemos a beleza da música, só nós nos maravilhamos, por exemplo, com a beleza de uma cachoeira, de uma praia, entende? Então, esse Deus que é delicado, ele pensa em tudo, em coisas que até, digamos, não seriam estritamente necessárias. Então, como é que ele vai me deixar? Como é que ele vai me abandonar? E a palavra de Deus dá todas essas certezas, né? Que Deus é fiel, né? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, muitas vezes há uma carência de conhecimento teológico, de quem é Deus, né? Pessoas que acham que Deus ouve Ronaldo, mas não me ouve, Deus se esqueceu de mim, né? Que Deus está sendo injusto. Como é que o autor da justiça vai ser injusto? Então, muitas vezes a gente vai ver componentes de uma catequese falha que está por trás desses medos que as pessoas têm. Então é falta de confiança em Deus. E Jesus, no Diário da Divina Misericórdia, diz que o vaso em que se colhe todas as graças é o vaso da confiança. Inclusive eu tenho que confiar que Ele me perdoa do meu pecado, qualquer que tenha sido, e você vai ver pessoas às vezes amargando uma depressão que tem como ingrediente principal uma culpa que ela sente por coisas que fez no passado e não se sente perdoada. Eu gostei de ouvir isso que o senhor falou, a falta de uma catequese autêntica, uma catequese que foi bem vivida, bem feita e que deixou frutos ali. E gostei de ouvir sobre isso. Para que a gente passe mais passos aqui, enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando também numa outra extensão que tem esses medos e as suas consequências. São pessoas que já, na síndrome do pânico, no transtorno de ansiedade, nesses transtornos psicológicos, elas chegam a confundir o problema, o transtorno, com o diabo, com uma possessão, com uma coisa sobrenatural. Qual é a fronteira entre um problema psicológico, psiquiátrico e o diabo?
Que as pessoas confundem muito também. Pois é. Inclusive, hoje em dia, existe muito fetiche com o diabo, né? As pessoas têm mania de querer culpar o diabo por tudo e chegam, por exemplo, nas paróquias já pedindo oração especial porque devem ter feito um trabalho, né, contra mim e tudo. Então, chegam muitos casos assim, não é? Muitos, mas demais. E muita gente já chega com um menino, por exemplo, As pessoas acreditam mais em trabalhos que foram feitos no terreiro, na esquina, naquela coisa. Exato. Do que num problema real. Exatamente. Então, isso daí é um grau de fantasia muito grande, um grau de ignorância religiosa muito grande também, porque você vai ver, às vezes, mães que têm meninos que são hiperativos, que estão precisando de um acompanhamento psicopedagógico, às vezes até de medicação, dependendo do grau, e que a mãe acha que está endemoniado. Eu já peguei casos de mulheres que chegaram com bebês que tinham terror noturno e elas achavam que eles estavam possuídos. Então, eu usei, lógico, o protocolo de exorcismo, que eu fiz curso de exorcismo em Roma, né? E falei para a mãe, olha, não tem nada de espiritual aqui. Comecei a perguntar como tinha sido a gravidez e aí vimos que o problema estava na gravidez. Aliás, gravidez é uma coisa séria hoje em dia, porque se a mulher não procurar trabalhar a paz de espírito, se ela não estiver bem, e por isso, quanto mais missas, quanto mais oração, né, quanto mais tranquilidade ela tiver, quanto mais Eucaristia, tanto melhor para esse bebê. Né? O pai, nessa hora, como é que ele engravida com a mulher? Né? Ele vai colocá-la numa redoma. Eu até falo, brincando com os casais, até o final da gravidez, o errado é você. Por quê? Porque se a mulher se agita muito, fica nervosa, etc., isso pode passar para a criança e está provado no trabalho da doutora Renate Joste de Moraes, né? Aquela terapia da integração pessoal, ou a ADI, né? Que chamam de abordagem direta do inconsciente. Então é fantástico que mostra isso. Mas existe sim, veja, o demônio ele pode chegar, por exemplo, para, de alguma maneira, influenciar os meus pensamentos, né? Então, as pessoas acham que, às vezes, o mal é sempre causado diretamente pelo demônio. Não. Inclusive, o padre José Antônio Forte, que escreveu a Suma Demoníaca, ele fala, olha, existem questões que brotam da nossa natureza. E ele cita o caso, por exemplo, de Lúcifer, que era um anjo de luz, e não teve um diabo que o tentou a querer ser como Deus, né? Então, aquilo brotou da natureza dele, e assim ele virou o diabo, né? Então, o diabo às vezes vai aparecer depois. Eu começo, por exemplo, você está num metrô e passa uma mulher mal vestida, né? E você sabe, como católico, você é casado, pouco vestido, você é casado, você tem que olhar para o outro lado e tudo e tal, né? Então, isso aí não foi o diabo que causou. Então, cabe a você agora trabalhar o seu pensamento, não é? Para você não ficar com aquela fantasia, não cair no chamado adultério de desejo. Então, o diabo pode chegar depois, vendo que de repente aquilo ali empolgou você, ele vem depois e começa a fazer um trabalho. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar jogando a culpa no diabo, entendeu? Porque, olha só, o diabo não produz nem provoca nada que não esteja em nós. Começa daí. E aí, o que a gente tem que fazer? Né? Em primeiro lugar, entender que a ação do diabo ela é permitida por Deus para tirar daí um bem maior. Porque quando o diabo tenta você na gula e você resiste, qual foi a virtude que você trabalhou? A temperança. Se o diabo tenta você na luxúria e você resiste, que virtude você está trabalhando? A castidade, a pureza, entendeu? Então, tudo que Deus quer é o bem. Então, são as nossas escolhas que vão levar a gente para o inferno ou para o céu. Então, a gente tem que sair desse vitimismo que assola o mundo, porque todo mundo hoje é vítima, né? Então, se a gente não for protagonista da nossa história, como os santos foram... E os vitimistas tendem a jogar a culpa em Deus. Até em Deus, imagina. Então, olha, primeiro, ao diabo não dá oportunidade, né? E a gente deve estar forte. E aqui eu quero entrar numa doença espiritual seríssima, que eu chamo de inanição espiritual. Né? Essa é responsável por várias mazelas que a gente vai vendo hoje em dia. O que é isto? E a inanição espiritual é o seguinte, primeira coisa, todo cristão tem que cumprir os mandamentos de Deus, porque se eu vivo no pecado, o pecado vai ser fonte de sofrimento para mim. Né? A gente, quando analisa o sofrimento humano, existem 3 fontes básicas de sofrimento, que é o meu pecado aqui e agora, eu dou um soco em você, você revidou, agora eu estou com o olho roxo e o dente quebrado, sofrendo as consequências do meu pecado. Para não estar
com esse olho roxo, com esse dente quebrado, bastaria não ter batido em você. Depois tem o pecado da idolatria, que não é só ter a imagem de um falso Deus na minha casa, isso é idolatria também, mas é idolatria eu só ser feliz se tenho poder, né? Só sou feliz se eu tenho prazer. Então, existem várias idolatrias do dinheiro, né? Idolatria da fama, a pessoa que, né, só é feliz se tem fama, se aparece nas redes sociais. Então, é o desapego que vai trabalhar isso aí. E tem os chamados sofrimentos provacionais, que Deus manda para nos provar, para nos purificar, para trabalhar aquelas virtudes que ainda faltam para a gente chegar no céu, como foi o caso de Jó, por exemplo, né? Então aí a gente tem que, em primeiro lugar, né, trabalhar o cumprimento dos mandamentos, depois oração, sem mim nada podeis, diz Jesus. E tem gente que não se relaciona com Deus, ainda diz que ama Deus. Como é que eu digo que amo uma mulher se eu chego em casa e não converso com ela nunca? A gente está só ali um do lado do outro, então Deus está aí o tempo inteiro com a gente. Mas você não fala nada, você não pede nada, você não, até nem se queixa de nada, entendeu? Então, que relacionamento é esse? Então, a oração é a modo da gente se comunicar com Deus. Depois vem o quê? A Eucaristia. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem a vida em si. Né? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, isso é fantástico, né? Inanição, então, a ausência de uma vida de fé na prática, no na concreto. prática, e sacramentos, né? Não só a Eucaristia, mas o sacramento do perdão, que é a confissão, né? Que é onde eu me restauro a partir do perdão de Deus, né? A graça de Deus vem me reconstituir como pessoa. Posso trazer um testemunho exatamente de tudo isso? Esse testemunho, ele vem aqui, olha só, da testemunhal do que o padre está falando. Boa noite, Padre Fernando. Me chamo Ana Lúcia Cavalcante, moro em Aparecidinha, Sorocaba. Quero dizer que sofro muito com ansiedade e o caminho que estou encontrando para controlar essa ansiedade é a igreja. Eu não fui batizada, pois minha família não seguia a igreja, mas eu estou conhecendo Cristo e estou apaixonada por esse amor maravilhoso. Exatamente do que o senhor está falando. Olha, tem uma oração da Madre Maravilhas de Jesus que está no nosso guia devocional. Pode até falar para a telespectadora, né? Entrar no site www.paroquiacbmdf.com.br. Lá ela vai encontrar a oração da Madre Maravilhas de Jesus, né? Que na realidade é uma composição que eu fiz em cima da oração da Madre Maravilhas, que diz assim: Senhor, eu quero o que tu quiseres, onde o quiseres, quando quiseres, como quiseres, enquanto quiseres, se o quiseres e porque o queres. Porque aí eu tenho máxima confiança em Deus. Estou abrindo mão de mim e estou deixando tudo nas mãos de Deus. Daquele que me manda flores na primavera, né? Que me deu o sentido do paladar, que me mima como pessoa, que não tinha obrigação de me criar e me criou. Então isso é uma coisa maravilhosa. O autor da justiça nunca vai ser injusto, o autor do amor ama mais do que qualquer um. Vamos para o intervalo agora? Vamos, mas faltam 2 pontos ainda para a inanição espiritual. Daqui a pouco a gente volta tratando deles ainda e atendendo a muitíssimas questões que estão chegando aqui. Até já.